Olá, gente! Muito boa noite para mais esse encontro aqui do Caminhos do Planalto Central. É uma honra estar com vocês hoje e eu tô de um jeito especial hoje, porque eu vou fazer propaganda aqui. Eu tô com essa caneca linda e maravilhosa que vai estar vendo depois do Caminhos do Planalto Central. Chegou hoje, gente, eu não resisti, já fiz meu chazinho, olha que coisa mais linda aqui. E essa logo, eu vou te contar, gente, é uma coisinha linda do coração. Então, passarei essa live com vocês tomando chazinho nessa minha caneca nova e vou estar com duas convidadas muito lindas para um dia muito especial. A gente está comemorando aqui uma das atividades da Semana do Meio Ambiente, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, que fez esse convite para a gente participar, falando da importância da saúde, do meio ambiente, relacionado aí aos caminhos do Planalto Central. Para isso, eu estou com duas convidadas lindas. Eu estou com a Laura e com a Tatiana, vão aparecer agora para compor aqui esse quadro com a gente. A Laura Macedo, que é especialista em desenvolvimento humano, também está super ligada a essa questão de sustentabilidade, então sabe com propriedade falar sobre essa questão ambiental dentro do Caminhos do Planalto Central. E a Tatiana Lotfi, que é uma médica, é médica homeopata, médica da saúde, médica da família, e que vai estar com a gente também para falar dos benefícios da saúde para a trilha. Então, se você aí tem alguma dúvida, tiver alguma curiosidade, lembrando que os comentários estão sempre abertos. O Rafael Rebelo está sempre por trás aqui dessa toda essa estrutura. São participantes aí do Caminhos do Planalto Central também e dá todo esse apoio para a gente nessa estrutura. Ele vai estar deixando os comentários aqui abertos. Então, a gente vai estar fazendo esse bate-papo. Qualquer dúvida, qualquer interação, você fala por aqui, que eu vou estar de olho para poder responder com vocês. Então, vamos começar falando essa parte de saúde, que é uma parte tão importante, né, doutora Tatiana? Fala um pouquinho pra gente. Tem muitos caminhantes, muitos trilheiros com a gente, o pessoal da bicicleta. Como é que é essa interação, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes? Qual é o benefício de um caminho como esse, de se propor a ir por uma trilha? Qual o benefício tem isso na saúde? Oi, Bárbara. Oi, todo mundo. Obrigada por estar aqui. Muito honrada, viu? Pois é, a gente começou a conversar um pouquinho antes, né? Então, se a gente pensar em saúde, que é uma complexidade, né, de fatores que nos levam a um estado de estar mais saudável, e a gente saber que também o ser humano é natureza, né? Nós somos também natureza. Então, o equilíbrio disso tudo, né? Se a gente consegue conviver nesse planeta, né, nos diferentes sistemas dele, de uma maneira que a gente consiga contribuir com esse equilíbrio, né? A gente vai trazer os benefícios que a natureza tem para nós humanos e também poder estar integrada com ela de uma maneira de trazer um equilíbrio e não destruir os meios ambientes, né? Então, assim, quando a gente faz uma trilha, a gente é reenergeticamente recarregado com tanto benefício, não só para a saúde física, mas para a saúde emocional, para a saúde daquelas comunidades ali no entorno. Tem um telefone tocando aqui, eu adoro isso. Eu ouvi isso, mas o meu não é. Gente, vamos ver como o telefone tocando aqui, mas tudo bem, sem problema. Vamos seguir aí. É o meu. Vai lá, pode ir lá, Laurite, atender o telefone. Eu vou atender o telefone. Vai lá que vai atender o telefone. Imagina. Foi um ruído, mas tudo bem. Não, é engraçado, né? A gente fica conversando sobre isso, sobre essa questão da saúde. E isso tem tanto estudo legal, tem tanto estudo falando sobre isso, né? Na prática. E eu acho que todo mundo que está assistindo a gente, esse pessoal, sabe de algum relato, já tem algum relato que estava numa situação às vezes, de estresse e foi tomar um banho de cachoeira. Isso. Foi para o mar, foi para você. E parece que descarrega na hora aquela coisa pesada. Isso. E tá ligado, né? Essa saúde mental também, esse bem-estar, reflete na saúde do seu corpo, né? Como uma coisa integral. Isso. E também, Bárbara, você percebe o relato das pessoas. Na trilha, que você, por exemplo, você faz uma trilha com um grupo, como é o caso desse, né? E outros grupos que existem vários aí.
você faz novas amizades, você conhece pessoas interessantes, você abre caminhos de relacionamentos diferentes. Então, tira as pessoas, muitas vezes, de casa, não só para uma atividade física, que, sem dúvida, também é muito importante, né, para manter o nosso físico, o nosso corpo saudável, mas o ser humano ele precisa também estar em sociedade, em conjunto. Então, isso também é muito prazeroso e é muito saudável. E também, e como você falou, tem estudos, né? E a gente sabe disso porque a gente percebe quando a gente tem cenários muito bonitos, amplidão que a natureza nos favorece. Montanha, você vê lá de cima aquela paisagem, ou uma cachoeira, a abundância da natureza, né? Essa coisa tão enorme, tão grande, né? E a gente perceber que a gente faz parte disso, tudo isso é como se fosse algo que nos centra, né? Que nos equilibra. Então, a gente está estressado no dia a dia, com muita coisa para fazer, nessa loucura que é a nossa vida de trabalho, de afazeres, né? E a gente tira umas horinhas para fazer uma caminhada, já faz um efeito tão grande. E uma trilha, então, que a gente tira um fim de semana, estar com os amigos e poder estar admirando a amplidão da natureza, a gente recebe isso muito bem, né? Assim, é uma energia que nos restabelece, né? Nos reequilibra. Não, perfeito. É muito saudável, né? Claro. E é a nossa conexão, né? Nos lembrar que a gente faz parte dessa natureza também, né? Eu tenho um comentário aqui do Fábio José, ele falando: os médicos em várias partes do mundo estão receitando banhos de floresta. É verdade, Fábio. Lá no Japão, eu estive lá e eles estavam receitando esse banho de floresta mesmo para a gente se reenergizar. Você falou muito legal, você da sua fala, doutora Tatiana, que foi essa questão do grupo, da socialização para a saúde também. A gente sabe que hoje o Caminhos do Planalto Central tem vários grupos envolvidos, grupos de corrida, as meninas da bicicleta, o pessoal do Rebas, o pessoal do cavalo, são vários grupos que, assim, a pessoa que está assistindo a gente, não importa qual é a vibe dela, o que ela gosta, ela tem como se inserir em um desses grupos. Nisso, por exemplo, eu vou falar agora com a Laura. Laura, você sabe mais do que ninguém que são esses vários grupos, né? E esses grupos indo juntos de uma forma ordenada também para cuidar, para a gente, não só a natureza cuidar da gente, mas da gente cuidar da natureza também, né, Laura? Sim, inclusive, quando a gente busca toda essa lógica de trabalharmos trilhas e buscando integrar esses diversos modais, o objetivo é justamente contribuir com o processo de conservação ambiental, né? E aí, um dos pontos fundamentais das trilhas é aquilo dos corredores ecológicos, né? Porque anteriormente a cidade, o planeta era único, estava tudo integrado. Os múltiplos biomas, os múltiplos ecossistemas se interagiam. Na medida que surgem as vilas, que surgem as pequenas cidades e depois as grandes metrópoles, ocorre uma fragmentação. Então, como é que você vai viver um intercâmbio entre esses múltiplos biomas? Então, as trilhas hoje, e aí muito respondendo o que está previsto, inclusive no SNUC, né, que é o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, que foi implementado no ano 2000, foi aprovado no ano 2000 em fase de implementação. Então, o que ele traz? Ele traz dois sistemas que são os corredores ecológicos e os mosaicos. Então, o corredor ecológico, as trilhas, na medida que você aproveita os espaços já existentes e que ali você vai interconectando os múltiplos biomas e os múltiplos ecossistemas até a transição, o trânsito mesmo dos animais silvestres e da fauna, facilita muito. Então, qual que é o grande desafio nosso? É evitar que neste ambiente haja a presença de motorizados. Porque os motorizados, eles realmente geram um impacto ambiental muito grande. E além da compactação do solo, o ruído deles impacta tanto na fauna quanto na flora. Então, as trilhas têm este papel. É um grande resgate do que os índios faziam, né? Os índios trilhavam.
Então, essa é a riqueza e esse é o grande propósito nosso, a interconexão dos múltiplos biomas e dos ecossistemas. E ainda mais o João Carlos está lembrando aqui, ainda mais no Cerrado, né? Ainda mais no nosso Cerrado, essa importância absurda, né? É verdade. Doutora Tatiana, nessa questão, né, a gente pensa, tem muita gente que fala, assim, até fala banho de floresta acha que tem que ser, para você se conectar com a natureza, tem que ser naquele verdão fechado, que a gente tem aí no Cerrado, a gente tem algumas trilhas, inclusive, que passam ali pela região da Caçulinga, que tem essa mata mais fechada, mas, assim, a natureza a diversidade é muito grande, doutora Tatiana, assim, você tem esse contato com a natureza, não precisa ser uma mata fechada, pensar numa Amazônia, o nosso Cerrado, o nosso bioma tem uma riqueza muito grande, né? Com certeza, a gente já fez trilhas assim, em diferentes lugares. Para mim, foi muito surpreendente também, porque eu venho de um estado, eu sou do Rio de Janeiro. Então, a minha origem é de caminhar na Mata Atlântica, que é um outro cenário, né? Uma floresta tropical, muito úmida, né? E aí eu comecei a fazer a trilha no Cerrado. E me surpreendi com a beleza do Cerrado, essa diversidade que você falou, né? É tão diferente de uma floresta tropical, de uma Mata Atlântica que a gente tem no litoral do Rio de Janeiro, né? E as montanhas muito altas, né? As Serras do Órgãos, por exemplo. Aqui no Cerrado você tem lugares de vastos planos e elevações também, mas de uma diversidade de vegetação muito grande, né? Você vai vendo a progressão da vegetação, então você começa a entender melhor como é que é essa biosfera, como é que são os pequenos ecossistemas, né? O cerrado alto, os frutos, você começa a ter uma intimidade com a vegetação, com os animais ali do Cerrado. Então, foi assim, uma experiência muito interessante. E a gente começa a valorizar também o nosso vasto país, esse Brasil abundante de natureza e de uma diversidade muito grande de fauna, flora. E, assim, como nós temos recursos, né? E água, né? Muita água. Eu já fiz trilha também no exterior, assim, já caminhei no deserto também. E assim, em países como a Grécia, onde está a escassez de água potável, né? E a gente vê no Brasil essa abundância de a gente caminhando e vendo as nascentes aqui no Cerrado. Então, aquela ideia de que o Cerrado é seco, ele é seco na superfície, mas vai como tem água. Não, nós somos o berço centro do Brasil águas, tem muita nascente, muita água potável, né? Isso é uma bênção e a gente tem que valorizar isso. Por isso que esse projeto do Planalto Central, da Trilhas, vem de encontro a isso. Porque a gente chama atenção para a nossa abundância que temos aqui no nosso Brasil. Como o Brasil tem esse recurso e que a gente está inserido no planeta e que nós temos essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade de sermos os guardiões dessa riqueza toda. Eu acho que é isso. Não, e a trilha vem muito para isso, né? Você colocar as pessoas naquele caminho para entenderem, para observarem o que você vê. Eu gostei muito da sua fala, porque foi isso, assim, Tatiana. Você falou, você veio aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando você foi para lá com uma expectativa de que não teria tanta abundância, tanta beleza, e você começa a descobrir esse espaço, descobrir, como você falou, o fruto, descobrir a vegetação, descobrir que é o berço das águas, que tem sim muita água no subterrâneo do Cerrado, e é essa água que vai levar muito, vai indo para as outras regiões do país. Essa ida dessa pessoa para uma trilha, para entender tudo isso, que faz ela preservar depois, né? Que faz ela querer lutar se mobilizar pela preservação daqueles espaços, né? E não simplesmente deixar tudo se acabar, como a gente tem visto em alguns lugares, né? Exatamente. Eu acho que é chamar atenção para a importância disso tudo e como isso nos traz saúde, né? A saúde é isso, é a nossa interação e conscientização que o meio ambiente somos nós somos o meio ambiente, né? E precisamos reconhecer e valorizar isso. E, Laura,
para isso, esse trabalho, assim, beleza, a gente tem várias trilhas, no GPS as pessoas encontram várias trilhas, mas ter uma trilha que seja sinalizada, ordenada, como a própria secretária de turismo falou ontem numa live aqui no Caminhos do Planalto Central, um caminho que seja assim, vendido como um produto, que seja organizado, isso para o meio ambiente é infinitamente melhor, né? Sim, com certeza. Laura, eu vou até pedir só um pouquinho para você ajustar a sua câmera um pouquinho para cima, que está cortando um pouquinho da sua cabeça. Eu vou só pedir é? Ajustou? Ficou bom agora? Perfeito, amor. Vamos Obrigada. Isso é muito interessante, Bárbara, porque todos que estão nos ouvindo, né? Porque desde quando nós iniciamos com esse projeto, a intenção, além de conectar, levar o outro para a natureza, compreendendo como afirma a própria ecopsicologia, né, de que existe uma interação sinérgica entre o bem-estar planetário, o bem-estar das pessoas e com a natureza, mas que tudo, absolutamente tudo, passa por um processo de ecoconsciência, né? Então, quando se fala, e ontem a secretária trouxe muito bem, como um espaço de exploração turística e inclusive de geração de renda, um dos pilares disso tudo é a ecoconsciência. É, portanto, uma educação ambiental. Não basta simplesmente adentrar o espaço, curtir a natureza, andar pela natureza, sem compreender que toda e qualquer ação nossa ali gera um impacto muito grande. Então, por exemplo, a atenção com o formigueiro. Ter cuidado de onde pisa. Compreender que um cupinzeiro é fundamental. Ambos, cupim e formiga, todo mundo pode pensar, ele me incomoda, ele vai me picar. Não, eles têm um papel fundamental na natureza. Então, quando nós adentramos, e dentro do projeto dos Caminhos do Planalto Central, toda a base é no sentido de que adentramos o espaço, tudo que a gente gera naquele espaço de resíduo, por exemplo, o suco, o que a gente come ali, não deixa ali, volta. E aí também é a mesma lógica. Onde está o cupim, é o espaço dele. Onde está a formiga, o espaço é dela. Então, vamos ter cuidado para a gente não pisar nesses ambientes. Vamos ter o cuidado de conservar, de preservar, porque eles estão fazendo uma função fenomenal dentro da natureza, que é o processo de aeração da Terra. Então, também compreender isso e ter uma visão sistêmica deste processo é que vai garantir, gerar as condições para que o turismo seja sustentável. Então, essa é a proposta e este é o olhar que ontem muito bem a secretária Vanessa, da CETUR, né, do GDF, trouxe para nós. E é o que nós temos atuado e trabalhado para viabilizar. Então, a educação ambiental e o respeito aos espaços, lembrando que a gente vai para tomar um banho de floresta, mas a floresta fica ali. E a gente vai voltar com as boas energias que a floresta gera para nós. Então, com isso, o respeito às múltiplas vidas que ali existem, né? E o Cerrado é absurdo nisso. Vocês terem uma ideia, quando eu estava mais uma vez no Japão, que é um dos países que mais me chocou e me trouxe muito aprendizado, eu fui estudar sobre TV digital. E aí a NHK, junto com a BBC, foram exibir alguns documentários que foram premiados. E eu estava lá no meio, gente de todo o mundo sentado lá, Venezuela, Peru, Sri Lanka, vários jornalistas de outros lugares, eles deram play num dos documentários que eles têm, que é um dos documentários mais premiados. E aí quando eu fui vendo, eu conheço isso. Aí as imagens passando, isso é o cupinzeiro, isso é aquele Parque Nacional de Brasília. Aí quando eu vejo um lobo-guará, lobo-guará comendo negócio da lobeira. Aí deixa eu passar e eu ficando besta lá, ele dizendo minha cara de besta. Depois, o que foi, Bárbara? Isso aí é Brasília? Ele, Brasília. Nós somos a única equipe no mundo que filmamos um lobo-guará comendo à noite. A gente acampou 2 meses na Floresta Nacional, no Parque Nacional de Brasília, com uma tenda e uma câmera especial para pegar o momento em que o lobo-guará come a lobeira. Eles vieram durante 2 anos pro Cerrado com uma câmera que tem um rodapé, que tem uma grua, que eles vão filmando o cupinzeiro à noite, um cupinzeiro sendo montado durante 2 anos, com as luzes lindas, e o cupinzeiro tem um fenômeno de fluorescente, né, que vai florescendo tudo.
e vai deixando tudo piscando. E é por quê? Porque eles estiveram estudar lá fora, fazer uma coisa aqui, valorizar uma coisa que é nossa e ganharam um prêmio, porque aqui dentro ninguém viu isso, ninguém viu isso. E eles estudaram e falaram no documentário japonês, fala dessa questão da integração, né? De como a gente cuidar aqui do Cerrado como berço das águas vai garantir água para o Brasil inteiro. E, doutora Tatiana, é o que você falou, né? A gente não entende que está tudo ligado, inclusive para garantir a nossa saúde. A gente é responsável também para a saúde de muita gente aqui no Cerrado com essas trilhas, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que esse projeto do Planalto Central de sinalização de trilha, ele venha de encontro exatamente isso, né? A chamar a atenção, colocar holofotes para essa importância que nós temos aqui no centro do país e que é fundamental, né, para o equilíbrio de todo o país. Não que a Amazônia ela tem um papel fundamental nos rios voadores, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, disso e tudo, e não é tão recente, né? Assim, em termos de, se você pensar de conhecimento, né? Assim, que eles existem, são reais. Então, o Sudeste com as suas florestas, a Mata Atlântica que foi praticamente extinta, né, na nossa costa, o processo de colonização do Brasil. Então, assim, o país ele vem sofrendo, né, como se tivesse, vamos pensar assim, num sistema, né? Ele teve vários ataques, ele continua tendo desastres ambientais, né? Você vê as barragens rompendo, florestas queimando, isso não acaba, isso é assim, décadas e décadas que a gente enxerga isso acontecer, né? E então, quando vem um projeto como esse, eu acho uma importância muito grande, porque vai na contramão desse fluxo de destruição que a gente está acostumado a ver e que a gente não pode se acostumar, a gente tem que se indignar, né? E não pode ser o normal, né? Então, projetos como esse eu acho muito importante. Que façam cada vez... Você já conversou com pacientes seus de receitar mesmo e ter mais contato com o meio ambiente? Você já receitou isso? Com certeza. Eu falo sempre, sabe? Eu boto como exemplo assim, olha, eu acho que cada um tem a sua forma de buscar o seu equilíbrio, né? De apaziguar aquele estresse, vamos dizer assim. O meu é ir para a natureza, contemplar o mar, contemplar um rio, caminhar ao ar livre. Você não tem também uma maneira assim? Como é que seria a sua maneira? Acaba indo para a natureza, sem sombra de dúvida. E a Laurinha sabe, né, Laura? Você caminha já de longos quilômetros aí. Tem até o pessoal falando assim, vem para Minas, porque Minas... A Bárbara aqui falando, quero vê-los aqui nas montanhas de Minas Gerais. Aí sim, pesa. E a Laura conhece muito bem as estradas de Minas. Laura, assim, é muito importante essa questão da saúde mental, né? Você que já andou também Caminho de Santiago, você tá nessa trilha para sua saúde mental é absurdo, né? E é muito interessante porque, além desse processo da saúde física e da saúde mental, ele vem uma profunda aprendizagem. Por exemplo, uma vez eu estava no Sri Lanka e eu tive uma oportunidade de aprender com um monge budista fazer meditação caminhando. E um dos processos, eu nunca tinha concebido isso, eu imaginava que eu tinha que fazer meditação sentadinha e quietinha. Depois que eu aprendi o processo de meditar caminhando, eu entendi a força que tem de quando você dá um primeiro passo, que você toca a terra e que você vai dando aqueles passos, é como se houvesse uma sincronicidade entre você e aquele ambiente. E ele vai ressonando em todo o seu corpo. Isso faz um empoderamento, uma energização interna que é muito interessante. Então, em todos os aspectos, todas as vezes que eu vou trilhar, eu entro num processo meditativo. E é muito engraçado, porque na equipe de exploratória, eles têm a gentileza de me aceitarem lá, é muito interessante, porque volta e meia eu estou lá naquele processo meditativo, internalizando,
E o pessoal marcando e marcando e marcando. Aí um dia me perguntaram, e aí, você não vai marcar os pontos, não? Eu falei, não, estou marcando todas as impressões que eu estou vivendo na minha alma. Eu não vou contar tudo que eu estou vendo aqui. Vou botar um outro tipo de exploratória, Laura, adorei exploratória. Olha, tá todo mundo convidado aqui com a gente, inclusive a gente vai estar passando umas fotos aí de viagens que a gente fez, Santa Tatiana, quanto a Laura também tem algumas fotos de viagens, de trilhas que a gente se meteu nesse mundo aí também de outras pessoas. E eu acho que é uma excelente forma. A gente vai montar agora um novo núcleo dentro do Caminhos do Planalto Central, tá, meninas? Sobre a exploratória, essa jornada dentro da alma, das experiências, fazer um turismo de experiência, de sensações, esquece esse negócio de GPS. E é bom que você já receita, doutora Tatiana, para os seus médicos, para os seus pacientes lá, já participarem disso aí. Isso que a Laura falou, caminhar meditando, caminhando, é muito verdadeiro, viu? Tem bastante técnica. Verdadeiro, é isso mesmo. Eu tenho um livro aqui muito legal, que é Caminhando, é uma meditação em caminhadas, né? Que é uma técnica, um livro pequenininho. Eu levei para quando eu fui pro Vale do Pati, lá no Capão, lá na Bahia. Eu levei esse livrinho e é exatamente, tem toda uma técnica de você, cada passo, é você prestar atenção, é você estar presente. Quando você se vê muito viajando, você não está perdendo tudo aquilo, né? Aí você volta, exatamente. Você traz de volta pro espaço, né? Para ser no lugar onde você o tá. Aqui, ó, aqui e o agora, você vê o presente, né? Exatamente. Isso é muito reequilibrante, né? Isso é muito terapêutico, né? Essa chance que você se dá de para e vamos viver o aqui e o agora. Porque na trilha, quando você caminha ainda numa exploratória, você não conhece ainda o caminho, você tem que necessariamente ver onde você pisa, para você não escorregar, né? Você vê onde você vai botar a mão. Então, você tem que estar aqui agora e vendo. E isso te abre assim, uma experiência muito interessante. Nas trilhas do Caminhos do Planalto Central vai valer isso muito para quem não conhece o caminho, quando elas estiverem sinalizadas, para você estar presente para olhar para onde está indo com base na sinalização. Eu lembro disso quando eu fiz o Caminho o Caminho de Santiago, era batata. Eu começava a viajar na maionese, eu perdia a bendita da seta amarela e andava 1 quilômetro a mais. Assim, até eu entender que eu estava perdida. E fazer o caminho de volta, eu falava, vai não ter presença, vai ficar divagando. E eu brinco aqui, o caminho de Santiago, assim como foi o caminho de Coralina, vai ser o caminho do Planalto Central, também vai ser uma oportunidade para muita gente ter sanidade mental e meditar. Porque se não prestar atenção nas trilhas, batata se perder e dá ruim. E o principal é o cuidado com a natureza, né? Eu tô ali, então eu tenho que atentar por onde eu tô pisando. Porque eu tô pisando numa flora, eu tô pisando numa fauna, né? Então eu preciso ficar atento a isso. Tudo isso é vida. E aí, sabe o que me chama muito a atenção? Isso me recorda, Bárbara e Tatiana e todos que estão ouvindo. Eu tenho uma amiga que há muitos anos atrás, quando nós nos conhecemos, a gente conversando, eu perguntei para ela, ela me falou assim, Laura, eu nunca vi um pé de laranja. Nunca tinha visto um pé de laranja. Ela tinha uns 20 e poucos anos e ela morava em Belo Horizonte. Então, hoje, quando a gente abre esses espaços de criar trilha, é também para a gente dizer para as crianças, os jovens, os adolescentes e os adultos, que as coisas não brotam do supermercado. Existe uma vida pulsante no meio ambiente. E o meio ambiente faz parte de nós. Então, por exemplo, nós, os adultos, temos 60% de água. Então, ter consciência de onde vem essa água, porque essa água também não vem do nada. Ela vem de uma fonte, ela vem de uma mina. Então, abrir esses espaços e sinalizar para que o outro possa ter uma experiência que marque a vida dele, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista comercial, né? Porque ele pode trabalhar, explorar economicamente aqueles espaços, seja, acima de tudo, pelos bons encontros que são possíveis a gente viver nesses espaços. A gente precisa ter consciência, desenvolver a consciência de onde vêm as coisas.
Então ela vem da terra, né? A laranja vem de um pé de laranja, não vem da gôndola do supermercado. Não, e a gente é um caminho sem volta, né? Quando você vai para esses espaços e você entende a dinâmica daquilo, você fica desesperado se você está assim, correndo algum jeito de danificar aquele espaço e essa natureza como um todo. Quando a gente se põe numa trilha, quando a gente vai fazer um caminho, quando a gente se envolve mais com essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente, e que o caminho tem essa possibilidade de levar mais gente para esse espaço, você não consegue mais pensar em sustentabilidade. Não consegue. Assim, esse dia, eu acabei de comprar uma composteira. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, não, porque esse lixo vai parar lá e vai parar não sei aonde, não sei o que. Não vai rolar. Além de separar no lixo, é um jeito de não desperdiçar. Porque assim, depois que fui para um aterro sanitário, e que eu fiquei vendo aquilo, depois eu fui para a natureza e vendo a conexão com isso tudo, eu falei, não vai rolar. Eu tenho que conter danos aqui, eu tenho que cuidar mais desse ambiente que me proporciona tanto prazer e tanto bem-estar físico e mental. Né? Meninas, estão chegando aqui no nosso finalzinho, muitos comentários legais, o pessoal aqui, Sandra, a Lulucena, todo mundo comentando aqui. Tem mais alguma consideração aí pra gente fazer? Lembrando que sempre, gente, quem quiser ser voluntário do caminho, é só mandar um direct aqui mesmo no Caminhos do Planalto Central para participar desse grupo. Tem vários espaços legais, várias possibilidades, não só na exploratória tradicional de GPS, como essa exploratória que a gente vai montar agora, né, Sandra? Essa exploratória de experiências e de outros tipos de registro. Mas tem comunicação, como o Rafa, por exemplo, está dando super apoio por trás dos bastidores para isso acontecer. Considerações finais, meninas? Não, Bárbara, eu queria só te agradecer assim, a oportunidade e dizer que eu estou morrendo de saudade das trilhas, que essa quarentena está muito longa já, né? E que, assim, desejar tudo de bom, que a gente vai se encontrar ainda muito aí nos caminhos. Vamos, muito, muito. Eu gostaria de trazer o seguinte, que a gente também, além de todos esses pontos que a gente está numa fase de implementação e que a gente precisa contar com muitas outras pessoas, nós temos um bom desafio, que é justamente o desenvolvimento dos pequenos produtores que estão nos caminhos. Nós, por exemplo, tivemos numa exploratória a oportunidade de entrar em contato com uma família com alto índice de carência material, mesmo vivendo da terra, e em torno deles uma exploração fundiária. Então, veja, a gente não pode deixar de pôr luz sobre isso. Então, nós vamos chegar a um determinado momento em que nós vamos precisar de pessoas especializadas para que a gente venha discutir uma forma de contribuir para a potencialização desses pequenos negócios, né, de uma forma sustentável. E aí nós vamos ter um trabalho muito forte também com os guias de turismo, que ontem trouxe, que a secretária bem apontou ontem, mas o convite é, por favor, vamos juntos para essas boas experiências na natureza, cuidando e preservando e conservando ela, mas, acima de tudo, ofertando o nosso melhor mesmo, né? Que cada um tem muita coisa para contribuir. E aí eu quero agradecer muito, Bárbara, pela sua forma carinhosa, acolhedora, de conduzir isso, sabe? É muito bom tê-la conosco como embaixadora. Tá? Deus me livre. Eu agradeço. Muito grata, viu? Eu que agradeço. E gratidão a você também, Tati, e ao Rafa, né? Porque assim a gente pode ir vivendo processos de humanização, nos autotransformando, mas mostrando que o meio ambiente, ele precisa de zelo. Nós não podemos esquecer de atentar para as boas políticas públicas que conservem, que preservem esses espaços. Não só para essa geração de hoje, mas para todas as gerações do nosso planeta, né? Para todos os seres desse planeta, né? Vamos pensar em todos os seres desse planeta. Meninas, muito obrigada pela oportunidade, toda a coordenação do Caminhos do Planalto Central, eu com a minha xícara maravilhosa, linda, gente, é muito linda mesmo. Estou muito feliz, gratidão aí por essa oferta, por essa generosidade, é um prazer estar com vocês. E lembrando para todo mundo estar com a gente, a conversa continua lá no direct, continua nas redes sociais, nos posts, nos feeds, e na quinta-feira que vem, 6h30, a gente está junto de novo. Beijão, galera, tchau, tchau.
Beijo, meninas. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Gratidão.